ser o mês mais quente registrado na história da Terra. Uma tempestade solar capaz de derrubar a internet e causar um apagão na Terra. A onda de calor que atingiu a América do Norte, a Ásia e a Europa nas últimas 3 semanas foi suficiente para superar as temperaturas já calculadas sobre 120 mil anos. O astrofísico americano Peter Becker acredita que por causa do ciclo em que está, o Sol terá tempestades violentas e mais severas nos próximos 10 anos. Ele observa que a internet não foi projetada para enfrentar esse nível de interferência. Os pesquisadores alertam sobre a urgência de se reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa no planeta. Mas, meus irmãos, segundo algumas notícias, não é? Que nós estamos vendo que o Sol vai apagar. Isso não é novidade para nós cristãos, né? Bom, a gente bem que quer que aconteça logo, né? Mas, tá muito calor realmente esses dias, né? Segundo os cientistas aí, né? E mas aqui o Senhor já nos fala, né? Aqui em Mateus 24, 29. E diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Isso é na vinda de Jesus, né? Então, veja bem. Eu vejo o Apocalipse do seguinte modo, de uma forma histórica, né? E se a gente for olhar bem, quando Jesus veio, aí veio a perseguição de Roma contra os cristãos, aí a igreja foi crescendo, até que ela chegou às nações, e a igreja católica, né? Vem falar para mim que não, que é a católica evangelizou todas as nações, né? Aí, conforme os anos, foi indo, chegou aí teve também problemas dentro da igreja católica lá, briga, né, entre os protestantes, aí ela dividiu, não é? O maior inimigo da Igreja Católica, parte 4. A Revolução Francesa foi sem dúvida um marco que desgraçou o nosso mundo. Mas eu não vou explicar isso agora e nem vou falar exatamente dela, porque antes eu preciso explicar para vocês como nós chegamos até a Revolução Francesa e o ciclo das revoluções. Em 1517 ocorreu a Reforma Protestante, e pode parecer que não, mas as revoluções estão relacionadas à Reforma Protestante também, faz parte desse ciclo. A Reforma Protestante foi o primeiro racha que ocorreu na Igreja do Ocidente, e foi a primeira grande investida dos inimigos da Igreja Católica. Ela abriu espaço para que Henrique VIII da Inglaterra fundasse a Igreja Anglicana, em 1534. Henrique VIII criou uma igreja que era idêntica à Igreja Católica, só que simplesmente não obedecia ao Papa. E assim os inimigos da Igreja conseguiram montar toda uma farsa e tiveram para eles, finalmente, um país para chamar de seu. Para a Inglaterra, eles levaram todo o seu sistema financeiro e todo o seu centro de poder. O material, que é o financeiro, e o oculto, que é a maçonaria, que já estava lá. Isso abriu espaço para que ocorresse a Reforma Gloriosa em 1688. Essa foi a reforma que criou a monarquia parlamentarista, o sistema que é vigente até hoje na Inglaterra. O que parece bom, mas quem conhece o sistema parlamentarista de verdade sabe que não é bom. Foi de lá, da Inglaterra dessa época, que veio o Leviatã, de Thomas Hobbes, que é a base do Estado moderno. É a filosofia que dá base até hoje para o nosso Estado. Vocês percebem como as ideias e as coisas vão acontecendo aos poucos e as rupturas, as rachaduras, elas vão ocorrendo aos poucos? Pois bem, em 1789 explode a Revolução Francesa, pouco mais de 100 anos depois da Revolução Gloriosa ocorrida na Inglaterra. A Revolução Francesa ocorre depois de 4 séculos de ataque ao catolicismo. E ela foi responsável por destruir toda a base do catolicismo na Europa. A moral cristã foi substituída por uma filosofia altamente materialista. E adivinhe, a Revolução Francesa foi financiada pelos bancos ingleses. Todo mundo sabe que França e Inglaterra nunca se deram bem. A Revolução Francesa acabou com a ordem cristã vigente no mundo. E mais 100 e poucos anos depois, qual revolução nós tivemos? A Revolução Russa, ou Revolução Bolchevique. E o que a Revolução Russa fez? Destruiu o único império cristão de base forte cristã que existia no mundo. Detalhe, a Revolução foi financiada com o próprio dinheiro dos czares, porque
porque o czar Alexandre III enviou todo o dinheiro que ele tinha para os bancos ingleses. E foi exatamente um valor igual que foi para a mão dos revolucionários para financiar a queda do Império Russo. E claro, sem esquecer dele, o bendito do Karl Marx. Apesar dele ser alemão, ele morou na Inglaterra e foi financiado pelos ingleses. Por aquela família que a gente já sabe que está por detrás de tudo isso, a família Rothschild. Sim, a família Rothschild financiou o Karl Marx. E todos os amiguinhos dele, é claro. Vocês conseguem perceber o ciclo dessas revoluções que vem uma pontualmente, destrói uma parte, ela enfraquece o sistema, vem a próxima, enfraquece um pouco mais, vem a próxima, dá mais uma martelada e aos poucos eles vão destruindo, porque não pode ser de uma vez só, porque se for de uma vez só, distribuir martelada para todo lado não vai funcionar. Então precisa de ser uma coisa mais sutil, para que as pessoas, para que o mundo não consiga perceber a trama. E é claro, vocês podem perceber o que a gente estuda na nossa história em sala de aula na escola. Uma tremenda propaganda que defende as revoluções. A Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, onde eles enfiam na cabeça de todos os alunos que a Revolução Francesa acabou com uma tirania e que ela era uma coisa maravilhosa, e depois a Revolução Russa, como se ela fosse a cereja do bolo da coisa toda. Claro, para eles ela é, né? A percussora da nova ordem mundial. Mas disso nós vamos falar alguns vídeos depois, porque antes eu acho importante a gente também abordar de forma mais detalhada a Revolução Francesa e a Revolução Russa. E isso vai ficar para a parte 5. Então, dentro dessa questão aí, nós estamos aí, passando 2000 anos aí, tá? Então, é até aí que acontece. Aí veio ideias, né? Já do inimigo, que é dominismo, modernismo, e desde lá veio lá e o renascentismo também, se a gente for olhar bem assim, né? Aí vem vindo, e aí chegou aquela parte em que a igreja foi meio que vencida, podemos assim dizer, né? Nós estamos mais ou menos nessa parte aí, né? Que ele vai perseguir e vencer a igreja. Eu penso assim, tem essa parte aqui no Apocalipse que fala, né? Então, eu fico pensando, não é nada certo, mas eu penso, será que já não estamos nessa fase em que a igreja será vencida, né? E é meio que estamos sendo vencidos, porque nós não, né? A igreja está sendo meio que vencida, por quê? Olha para o mundo hoje, né? É um mundo cristão? Não, né? Não é um mundo cristão. Então, assim, toda aquela filosofia, iluminismo e aquela coisa começou desde quando? Um pouquinho antes da Revolução Francesa, eles fizeram os passos deles lá, teve a Revolução Francesa, após a Revolução Francesa, é isso aqui, esse século aqui que a gente está vivendo, né? O maior inimigo da Igreja Católica, parte 5. Eu preciso falar com vocês um pouco mais sobre a Revolução Francesa, porque o que fizeram conosco nas escolas foi um verdadeiro marketing. E fizeram uma lavagem cerebral ali, então a maioria de nós acredita mesmo que a Revolução Francesa foi algo bom e que nos livrou de uma tirania terrível. A Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, foi a ruptura de um mundo de ordem para um mundo de caos que nós vivemos até hoje. Foi o fim de uma ordem cristã mundial, substituída por uma ordem completamente anticristã. A Revolução Francesa e o seu iluminismo substituíram os valores morais cristãos por uma filosofia amplamente materialista. O racionalismo e o materialismo levaram a uma quebra cultural de um mundo que tinha sua cultura com base no espiritual e no sobrenatural cristão. E assim o nosso mundo se tornou seco, frio e sem sentido. Saiu a moral e entraram as leis. Antes o mundo tinha um pai que era Deus e um exemplo, um bastião moral que era Jesus Cristo, um exemplo a ser seguido. Sem isso, o ser humano mergulhou no caos e foi levado à explosão das paixões animalescas desenfreadas, porque a igreja que foi derrubada pela Revolução Francesa estava segurando essas paixões e educando esse ser humano animal para que ele se tornasse verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus.
E vocês devem estar se perguntando onde é que estão os maçons nessa história. Pois é, todos os revolucionários eram maçons. Todos. A máquina de matar que eles criaram, que era a guilhotina, tirou a cabeça de um rei cristão, acabou com um reino cristão e substituiu o poder político pelo poder judiciário. Ou seja, substituiu o absolutismo monárquico pelo absolutismo do judiciário. E contra a tirania do judiciário, você já sabe, né? Não há a quem recorrer. Liberdade, igualdade e fraternidade parece até ser um lema bom, mas não é. Parece bonitinho, mas não é. E não é que a Revolução Francesa tenha sido deturpada ou desviou de caminho. Ela seguiu exatamente o caminho que foi trilhado para ela. A liberdade leva à escravidão das paixões. A igualdade leva à tirania, porque nós, seres humanos, somos absolutamente desiguais. E quando você tenta implementar uma igualdade, na verdade, você implementa uma tirania. E a fraternidade foi só uma tentativa de substituir o mandamento cristão, amai-vos uns aos outros. Esses valores abstratos e artificiais nos levaram para um século de genocídios, dos maiores genocídios que a humanidade já conheceu. E claro, né, de uma loucura como foi a Revolução Francesa, não poderia nascer nada diferente disso. Afinal de contas, quem alcança o poder em uma revolução? Só aquele que é o pior dentre os piores, o mais imoral e o mais antiético. Esse provavelmente vai ser quem governa numa revolução. Além disso, a Revolução Francesa trabalhou fortemente na depravação sexual. Porque eles sabiam que a liberdade do ser humano é produto do seu estado moral e os seus vícios são os seus senhores. E não há coisa mais perigosa do que a liberalidade sexual. E foi então que eles implementaram o uso do sexo como controle social e político. E um dos grandes idealistas desse absurdo todo era ninguém mais, ninguém menos do que o Marquês de Sade. O Marquês de Sade foi o homem, talvez o homem mais depravado de toda a França daquela época. E logo em seguida eles importaram da Inglaterra as ideias feministas, as pioraram e exportaram para o mundo todo. De verdade, a França daquela época era uma bagunça completa. Por fim, a Revolução Francesa representou o ápice do início da implementação de uma nova ordem mundial, que já vem sendo implementada no nosso mundo há pelo menos 500 anos, mas há 200 anos ela foi acelerada. Claro que a gente só ouviu falar disso agora, principalmente com a Agenda 2030, mas essa ideia é muito, muito antiga. Onde eles queriam destruir o mundo cristão para que o mundo louco deles tivesse espaço. E sobre essa nova ordem mundial, claro, vai ficar para o próximo vídeo, a parte 6. Então, assim, realmente, se o sol vai escurecer, provavelmente o mundo, as estrelas, o sol, a lua, tá dando sinais, né? De que sim, Jesus está vindo e ok, maravilha, que hora venha logo Jesus. Porque sinceramente, viu, dá vontade de ir logo pro céu, vou te dizer, viu? E é isso, é a minha visão apocalíptica que eu tenho, assim, né? Dos passos para frente, a gente ainda fica meio tentando entender quem é a besta, quem é a prostituta. Mas eu acho que a gente meio que estamos naquela parte da besta, sabe? Dos 42 meses. Parece, a primeira besta, não tô falando da segunda ainda. Mas é mais ou menos isso, sabe? Porque a primeira besta, ela não tá falando de um só poder, ela tá falando de 7. De um mar inteiro. Então, assim, de uma prostituta comandando. Agora, essa prostituta que os outros falam, né? Que é a igreja católica, você imagina que é a igreja católica, gente. Não. Eu acredito que essa prostituta, ela é contra a igreja católica e a igreja protestante, porque é a mesma igreja, entendeu? Então, só que ela está se dividindo. Essa prostituta está dentro da igreja e está saindo o corpo dela. Ela está se mostrando agora, entendeu? Ela está se mostrando. E eu acredito que essa prostituta necessariamente ela é muito próxima do paganismo. Então, é mais ou menos razoavelmente fácil de até identificar ela, podemos assim dizer, né? Então, assim, os cristãos que gostam de estudar e de
Você consegue identificar com mais clareza o que está acontecendo. A igreja está se dividindo, entende? Então, assim, estamos mais ou menos nessa fase aí, sabe? Ainda mais entre a primeira besta e a segunda, entendeu? É por aí mesmo. Eu acredito, né? Então, irmãos, é isso, né? Paz. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!